Fala, meus amigos do canal. Estou aqui com as meninas da Multilógica. São duas peritas em atendimento ao cliente, excelência ao cliente. Estou aqui com Mônica e Aline, duas queridas clientes, e eu sempre falo para elas que eu adoro trabalhar com o time delas. E eu pedi a generosidade delas de bater um papo aqui no canal, porque eu acho que elas são um grande a Multilógica é um grande exemplo para todos nós. Não estou falando só para Software House, não, mas o foco do canal é Software House, mas é um grande exemplo de excelência no atendimento. Então, meninas, Mônica e Aline, obrigado pela disponibilidade. Apresentem-se e aí eu já tenho uma pergunta bomba aqui sobre atendimento ao cliente. Vamos lá. Olá, meu nome é Mônica, eu sou uma das sócias da Multilógica, junto com a minha irmã. Oi, eu sou a Aline, eu também, né, sou uma das sócias aqui da Mônica. O meu papel aqui na empresa hoje é bem ligado ao time comercial e de implantação. E quando o Fernandes trouxe essa ideia, né, da gente gravar, eu acho que casa muito com o meu papel aqui dentro também e muito como é a essência aqui da Multilógica e de como a gente vê o nosso cliente e como a gente entende o nosso cliente como um dos pilares aqui da nossa empresa. Então a gente também está muito feliz, né, Mônica, de ter sido convidadas a participar aqui do canal do Fernandes, essa pessoa que também é genial, nos auxilia aqui há algum tempo e a gente consegue perceber como que a nossa empresa está evoluindo, os nossos processos com essa participação dele aqui. Então, muito Legal. obrigada, Fernandes. Ficamos muito felizes. Eu também fico muito feliz com esse comentário, mas eu falei isso para vocês sobre a excelência no atendimento, a gente estava batendo um papo aqui antes, e é uma coisa que me surpreende como o cliente brasileiro, estou falando de maneira geral, de serviços em geral, são mal atendidos, né? E isso me chamou muito a atenção na Multilógica. O cuidado, e aí eu não estou falando só das sócias, eu estou falando do time. E quando a gente estava discutindo ali durante o nosso trabalho, a pesquisas que foram feitas, eu, eu ficava meio incrédulo com algumas ações que o time de vocês tomava. Eu falava, meu Deus, por que todo mundo não é assim? O time anotava, peraí, eu vou tomar uma ação, isso aqui, esse cliente faz isso, não, isso aqui anota isso, não, isso aqui. Então, tinha uma proatividade absurda e eu fiquei bastante chocado. Isso me causou porque não é o padrão, né? Infelizmente não é o padrão. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o que levou a Multilógica a ter esse modelo mental da excelência na prestação do cliente? E como vocês levaram isso para o restante dos times? Olha, eu acredito, né? Eu já trabalhei, né? Conversei com o Fernandes antes, eu já tive uma experiência em outras empresas e eu trabalhei muito fortemente numa empresa que prestava um excelente atendimento e prezava por isso, né? Desde a equipe de entrada da empresa até os cargos mais altos, né? Então, com aquilo que você falou, que aqui no Brasil a gente é muito mal atendido, em todos os lugares que a gente vai, é como se alguém estivesse fazendo um favor para a gente. Nós entendemos que o cliente que, por exemplo, ele liga aqui para abrir um suporte, ele não quer estar ligando para cá. Ele já está ligando para cá contrariado, porque ele está com alguma dificuldade, ou ele está com. Aconteceu algum erro ali na operação dele. Então, ele não está ligando satisfeito, né? Ele está ligando porque ele está sendo obrigado. E aí, naquele momento, eu acredito que o que a gente pode fazer é realmente fazer um bom atendimento, com muita cordialidade, se colocando no lugar do cliente, com muita empatia, para tentar resolver, mesmo que naquela ligação a gente não consiga resolver o problema de fato, né? Mas que aquele cliente se sinta acolhido, que ele vê que a gente tem empatia pelo problema que ele está passando e tente resolver isso da forma mais rápida possível e tudo mais. Então, eu acredito que foi muito nesse sentido de entender que o cliente está ligando, por exemplo, para abrir um chamado, ele não está ligando aqui para falar, oi, tudo bem, eu estou ligando para agradecer, porque vocês são maravilhosos, o sistema é excelente. Não, ele está ligando porque ele tem algum problema, né?
Então, naquele momento, a gente já enxerga que essa ligação ela ela não tá vindo para esse tipo de cordialidade, ele está vindo porque ele está sendo obrigado a ligar. E aí a gente entendeu que naquele momento a gente deveria, mais do que nossa obrigação, fazer um bom atendimento, se colocar no lugar do cliente e fazer esse relacionamento ser menos pegajoso, sabe? Uau. Aline, quer complementar? Eu quero um pouco. Além disso, a gente entende que a gente está dentro do nosso ramo, né? Nós somos uma empresa de software e a gente atende pequenas, médias e até então temos na nossa carteira de clientes algumas grandes empresas e a maioria delas a gente está envolvida em todo o processo. Então, quando a gente fala em todo o processo, a gente está ali dentro de vários setores da empresa. Então, se algo dentro do meu sistema está burocrático, ou trava o cliente, ou por algum erro para o cliente, a gente entende que a gente para a empresa. E eu acho que quando a gente olha para a empresa e percebe o quanto a gente participa do dia a dia dessa empresa, a gente entende que a gente é parte daquela empresa. Então, a gente fala que o Dignos, o Matheus até falou isso, mas o Dignos, ele é como se fosse um funcionário daquela empresa. Um funcionário que não pode parar, que ele está ali quase que 24 horas por 7 dentro das empresas. E essa visão do cliente, ela é um pouco nossa, mas ela também veio um pouco dos times. A gente não precisou explicar 100% para os times que o cliente era importante. Quando a gente fala de atendimento do suporte, a gente teve isso vindo deles também. Eles entendem que o cliente é o pilar aqui dessa empresa. Então, eles olham também para o processo muito bem definido, porque isso não só pontua o cliente dentro do suporte, não só valida que a nossa empresa atende muito bem, mas porque eles entendem que aquele cliente muito satisfeito também leva a nossa empresa para um outro lugar. Então, acho que é uma visão que veio nossa. A Mônica tem essa visão do corporativo muito forte. Eu tenho uma visão de empresa trabalhando com clientes de alto luxo, porque eu sou da construção civil, então eu trabalhava em construtora. E a gente tem a visão também do pessoal de suporte, de quem esteve ali na liderança e quem está hoje, que também consegue enxergar o papel da nossa empresa dentro do cliente e consegue entender como que o cliente sendo bem atendido com agilidade ou sanando aquelas dúvidas do dia a dia, como que essa visão do cliente nos coloca em um outro lugar. A gente trabalhou por anos aqui na Multilógica, se não for para falar até muito recente, nós temos 34 anos quase de empresa, por indicação. Então, se a gente fala que a nossa empresa sobreviveu, posso dizer assim, por 34 anos sendo indicada, é porque a gente tem um bom serviço, a gente tem um bom produto, a gente tem um bom atendimento e a gente tem um bom serviço prestado e um bom suporte. Então, eu acho que isso nos trouxe até aqui. E hoje a gente continua levando e entendendo que a excelência do cliente ela é essencial para a nossa empresa se manter também. Que massa. Nossa, é muito legal ouvir isso. E pra vocês terem uma ideia, às vezes a gente a gente tem reuniões mensais e estava discutindo sobre atendimento, sobre operações dos clientes, na verdade. Então, sobre suporte, sobre desenvolvimento, sobre produto, implantação. E a gente tem uma brincadeira, entre aspas, né? Que é para que os nossos times coloquem, pontuando o cliente num determinado quesito, né? E foi curioso, porque numa dessas, vocês entraram na mesma época que um outro cliente, e aí a gente colocou essa régua do atendimento ao cliente, né? Então tinha várias réguas, um para cada quesito ali, né? E aí a gente estava fazendo dos clientes que entraram ali no mês anterior. Eram três clientes, se eu não me engano, e um a gente não tinha informação, ele não tinha passado, a gente colocou como uma incógnita. Mas aí a régua ficou engraçada porque vocês estavam na extremidade do atendimento ao cliente muito boa e o outro estava numa extremidade que era um atendimento muito mecânico, né? E aí a gente ficou brincando, eu lembro essa dinâmica me marcou porque, ué, mas e esse outro cliente que a gente não tem informação, qual extremo tá, né? Então tinha de um lado a multilógica, no extremo positivo do atendimento, e no outro, esse outro cliente. Isso foi logo no mês seguinte. E logo eu percebi isso, e aí, por que eu estou contando essa história? Qual que é o interessante disso? Logo que eu entrei, logo que a gente entrou, a gente faz um entendimento ali dos times. Eu tive conversa com os times de vocês.
para entender o cenário, né? E eu não lembro, honestamente, a última vez que eu vi controles tão organizados no atendimento. Eu não lembro. Eu não lembro, né? E aí, lógico, eu tenho sempre. Isso é. Os controles estão muito organizados? Sim. Mas a gente tem sempre aquela visão de melhoria contínua. Podem melhorar como qualquer coisa, né? Mas eu não lembro. Eu fiquei pensando nisso. A última vez que eu vi algo tão organizado. E aí, qual é o engano que muitos cometem? Ah, é a ferramenta. Não é, não. Vocês criaram um processo, usam uma ferramenta que é muito boa, ferramenta de mercado, que é excepcional, né? E aí tem uma outra coisa também curiosa, não é uma ferramenta muito barata, comparada a outras que tem no mercado. E aí eu acho que já mostra um pouquinho da mentalidade de vocês. A gente, Multilógica, escolheu pagar mais caro numa ferramenta que que tem uma ótima posição no mercado, que serve para esse propósito, uma ferramenta simples, e toda hora que o seu time mostrava para mim a forma que a coisa estava estruturada, eu achava muito massa, né? E aí a minha pergunta vocês conseguiram ecoar isso muito para os times? E quanto tempo você acha que vocês deram esse salto, por exemplo, no suporte? Porque está muito bem estruturado. Vocês têm esse, assim, vocês têm, ou vocês foram fazendo aos poucos e meio que foi surgindo? Vocês lembram disso? Quando foi? Olha, Olha, eu eu acho. acho Ah, que. pode Vou falar ir. rapidinho, depois a Aline fala. Mas eu acho que foi quando foi na pandemia, eu acho que a gente viu porque o que que aconteceu na pandemia, a gente tinha pouco tempo que a gente tinha implementado a ferramenta, né? E aí na pandemia que a gente realmente fez valer esse investimento, porque como todo mundo teve que ir para casa, aí a gente deu graças a Deus porque a gente tinha implementado a ferramenta, né? E aí, quando os times foram para casa e a gente continuou fazendo os atendimentos pelo telefone, pela própria ferramenta, a gente entendeu que naquele momento os nossos clientes estavam da mesma forma que nós, mas eles talvez muito mais apreensivos pelo mercado, porque a maioria era varejo, né? E o varejo praticamente fechou. Então, naquele momento, a gente viu que, além de prestar um bom atendimento, porque a gente viu também que as empresas precisavam mais eles estavam mais preocupados com a organização das empresas, com o que estava dentro do sistema, como que eles iam gerir aquela pandemia, e tudo que fosse acontecer. E quando eles precisavam de um suporte, naquele momento, a gente queria ser empático pelo momento que todos nós estávamos passando, e a gente observou que a ferramenta também foi crucial para isso. Então, acho que na pandemia a gente viu que realmente a gente tinha um time bem administrado, organizado, com a cultura da empresa, com a questão de entender o lado do cliente, entender o que ele está passando naquele momento. Eu acho que da pandemia para cá que a gente viu que realmente o time de atendimento realmente tinha essa visão, sabe? Mas aí depois disso, né, que a pandemia foi passando, ficou mais flexível, a gente voltou com os times internamente, a gente só fortaleceu isso que a gente percebeu. Então, a gente melhorou alguns processos que talvez naquele momento não estavam tão bem estruturados. Foi depois disso que, junto com a própria ferramenta, a gente começou a fazer pesquisa de satisfação do cliente nos atendimentos. Então, foi aí que a gente teve um feedback de que realmente a impressão que a gente tinha realmente estava validada com o cliente. Eu acho que foi logo ali na pandemia, da pandemia para cá, que eu senti isso realmente. Quer complementar, Aline? Eu acho que a Mônica trouxe o ponto, né? Que eu acho que foi essa virada para a gente ter mais essa percepção. Mas, além disso, é uma cultura de definição de processos, que eu acho que foi também crucial para isso. Implementar processos é mudar cultura, e isso é algo que demanda tempo, porque
dá uma levantada ali de poeira, as pessoas elas precisam ir se adequando, pessoas que não se adequam a gente já percebe que também que não está indo naquela linha dos valores ali da empresa. Então, processos muito bem definidos. E eu acho que é algo que, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente também não pode falar só de suporte. Eu vou pontuar o suporte, mas a gente também tem outros setores, mas vamos pensar primeiro no suporte. Suporte, eles têm uma rotina de treinamento contínuo. Então, eles estão sempre sendo treinados, o processo está sempre sendo melhorado, porque o que identifica que ele não faz sentido, a gente melhora e dá sequência. Então, a gente tem pessoas envolvidas no suporte que elas estão sempre olhando, entendendo o cliente. A gente implementou também a parte de qualidade, que eu acho que isso fez muita diferença, porque então a gente tem uma pessoa para ter esse olhar para o cliente, né? A satisfação ali do cliente, seja com atendimento, seja com algo dentro do processo. Algo que a gente não citou, mas que para mim faz todo sentido, que é a primeira experiência do cliente, depois que ele vira o nosso cliente, que é a implantação. Então, a gente tem um time de implantação muito coeso, muito assertivo. A gente entra dentro do processo da empresa, a gente define o escopo, a gente fica sendo um funcionário ali dentro da empresa por um período. E os meninos, né, que hoje fazem parte, quem já fez parte, entende realmente a necessidade do cliente, treina, parametriza toda a plataforma, deixa o sistema rodando assim 100%, porque a gente quer que o cliente ele tenha plena autonomia para utilizar a ferramenta. A gente não quer que ele fique preso na multilógica como se o conhecimento estivesse na multilógica. Então, quando a gente treina o cliente, quando a gente encerra um processo de implantação, o cliente, quando ele chega para o suporte, é porque ele ou tem uma dúvida pontual, ou ele está com algo que mudou o processo, então ele precisa, às vezes, de ou um treinamento, ou de ter um contato ali com o suporte. Então, a gente percebeu que, além dos processos, treinamentos, esse alinhamento. Eu acho que isso, Fernandes, é engraçado quando você perguntou, eu fiquei meio perdida, assim, para entender o ponto. Porque eu acho que hoje está tão inserido dentro da cultura das pessoas aqui da empresa, que é algo que a gente fala sobre, mas que a gente não precisa ficar o tempo inteiro pautando, porque já faz muito parte do que é a empresa, sabe? Então, eu fiquei até me questionando quando foi que isso começou. A gente fez alguma coisa? Talvez a pandemia tenha trazido pelos processos, mas é algo que está muito inserido. Então, pessoas que estão dentro aqui da empresa, quando ela não está dentro desse perfil, que é o perfil do nosso negócio, essa pessoa automaticamente ela já fica um pouco mais deslocada daquele perfil da empresa. Ou ela sai, ou de alguma forma a gente faz o desligamento, mas porque ela não se encaixa em todos esses parâmetros, né? Processo, treinamento, cultura mesmo, que é algo que todo mundo fala, fica um pouco banalizado, mas que faz parte, é necessário. Mas eu acho que é um pouco por isso, assim. Então, vai desde o time de implantação, primeiro contato do cliente, sai dali, vai para o suporte. Se tem alguma tratativa comercial ou financeira, temos os times. E se tem alguma necessidade que precisa ir para o desenvolvimento, a gente tem essa trajetória também do desenvolvimento. Então, acho que assim a gente amarra todos os setores da empresa, né, com relação à experiência. E é bacana você falar isso. Eu gostei muito de você falar que o suporte é um dos canais. Eu tenho vários outros pontos de contato, na verdade. Imagina uma experiência ruim na implantação, o cliente acabou de chegar, então muito bem pontuado. Eu concordo contigo em gênero, número e grau. É, acabando o nosso papo aqui hoje, eu já vou mandar um link, não do vídeo, porque ele não vai estar disponível, ele vai sair só depois, mas eu vou mandar para um diretor, que é um cliente meu, eu vou falar para ele, ó, isso aqui é o que eu estou te falando. Você tem que ter processo, claros, bem definidos, você tem que ter equipes que... Porque assim, ó, é uma coisa que eu falo bastante. Não importa qual é o teu processo. Um processo existe para trazer clareza, organização e para gerar resultados, tanto para a empresa quanto para o cliente. Então, a gente não deveria ter apego ao processo no sentido, ou aos processos no sentido de eles vão estar sempre sendo revisitados, porque novas situações acontecem dia a dia. A vida real, ela nos impõe isso, dificuldade, problemas, é assim que funciona o mundo real. Então, é muito interessante vocês falarem isso. E por que que eu estou mencionando esse outro cliente? É uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho uma grande admiração, e depois eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou falar, olha, eu não falei teu nome, mas
Você sabe que eu estava falando de você, porque eu sempre falo isso para você. Mas é legal ver vocês falando isso. Porque uma coisa é eu falando, o consultor que está ali olhando a performance, que quer contribuir, que mergulha na operação. Ok, né? Que é cheio de ideias mirabolantes ou cheio de teorias, e a gente sabe que muita gente vê dessa forma. Tá tudo certo. Agora, outra coisa é ver a dona da software house, as duas aqui, falando isso. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Então, o fato de vocês estarem aqui é o que eu acredito, tá? Vocês vão estar ajudando muita gente. Vão estar ajudando muita gente. Hoje o canal está com 12 mil e poucas pessoas, e a gente tem crescido bastante ainda, graças a Deus. E esse vídeo, ele perdura, né? Então, a mensagem de vocês, que está centrada numa excelência de atendimento ao cliente, como muito bem você trouxe ali, olhando todos esses pontos, ela vai ecoar. E ela é muito forte, muito clara, e ela tem um peso muito grande. Porque vocês são uma software house, vocês enfrentam uma série de problemas e desafios que todos nós enfrentamos. É porque é assim que é o mundo real. Atender cliente não é o mundo gourmetizado. Existem problemas, coisas que acontecem com o teu cliente que não tem a ver com você, que às vezes ele acha que a culpa é sua, a internet parou, por exemplo, né? Então é muito legal. Agora, uma curiosidade que eu fiquei. Escolheram a ferramenta, bacana, e já entendi a época que foi, bacana. Vocês viram que funcionou, vocês têm uma cultura de melhoria contínua, show de bola. Agora, por que que vocês não foram na onda da maioria, que escolher algo porque é mais barato? Por que vocês não fizeram isso? Vocês já Você pensaram fala da em ferramenta? ferramentas? Por que que vocês foram contra a maré? Porque a maré, que todo mundo, que o que eu vejo vamos pegar o mais barato, né? Para mim, o mais barato é sinônimo de menor qualidade, na imensa maioria das vezes. Há raras exceções, logicamente, né? O que me chamou a atenção, tá? Uma coisa que eu não pensei mas me veio isso agora. Todo mundo escolheria a ferramenta mais barata para atendimento ali. Vocês não fizeram isso. Vocês já tinham Assim, pensado nisso? não, Não. não, porque na época a gente chegou a olhar outras ferramentas, né? A gente tinha, na época, a gente tinha um coordenador aqui dentro, no suporte, e ele fez esse trabalho de procurar, de apresentar para a gente as ferramentas que a gente tinha na época. E às vezes, uma que era com um preço um pouco mais acessível, ela não fornecia tudo que a gente queria, que a gente precisava, sabe? E aí a gente achou melhor investir na que a gente considerou a melhor para o nosso cenário, né? Foi meio que um investimento mesmo, eu acredito, assim, na época. É engraçado, né? Porque isso está diretamente conectado à visão de vocês, né? Que é a excelência do cliente. Então vocês não economizaram. A gente queria que o cliente tivesse total autonomia para abrir um ticket na hora que ele quisesse, no momento que ele quisesse, que ele pudesse anexar um arquivo, né, um print, o que fosse, e que não precisasse da multilógica para fazer isso para ele, né? E a gente queria que ele tivesse essa autonomia, que ele não precisasse ligar para cá mais, igual era antigamente, né? Que para abrir um chamado ele tinha que entrar em contato pelo telefone. Então a gente acredita também que isso melhorou aqui internamente, até pelo fato de a pessoa ter que ligar para abrir um chamado, depois eu tenho que ligar para retornar para ela. Então, a própria ferramenta dá essa autonomia para ambas as partes, né? E por esse motivo a gente escolheu a ferramenta naquela época, mas assim, não lembro da gente ter visto outras que tinham as mesmas funcionalidades, sabe? Então, não vou te falar que essa pergunta também me pegou, porque eu não lembro assim exatamente, mas eu lembro que essa era a que fornecia tudo que a gente queria, tudo que a gente precisava naquele momento, mesmo sendo um pouco mais cara do que as outras. Eu acho que tem uma grande lição aí, uma outra grande lição que eu gosto de ouvir isso, eu fico feliz, porque eu acho que a qualidade está diretamente ligada ao preço, não, nem sempre, nem, logicamente, há exceções tanto para um lado quanto para o outro, mas foi uma coisa que me saltou aos olhos também. Quando vocês me falaram a ferramenta, eu falei, caramba, que massa! Porque é muito É. bonito falar que eu penso no cliente, né?
E aí eu vou lá, é muito bonito isso, é um discurso muito bonito, né? Mas aí eu não invisto no meu suporte, eu pago o pior salário possível, eu não dou treinamento, eu não compro uma boa ferramenta, mas eu não sei quais ferramentas vocês olharam, logicamente, mas uma coisa eu posso te garantir. Essa, ela não é a que tem o maior preço, mas ela tem um preço médio muito mais. Há opções no mercado muito mais acessíveis. Mas aí a tua mensagem foi muito clara. A gente olhou aquilo que melhor nos atendia e que causaria a melhor experiência para o nosso cliente. Porque foi uma mudança, né, muito drástica para o cliente que estava acostumado a pegar um telefone e ligar, né? Em alguns momentos, naquele primeiro momento que a gente apresentou a ferramenta nova, e a gente fez uma migração muito aos poucos, tá, Fernandes? A gente não simplesmente virou para todos os clientes e migrou todos para a plataforma, não. A gente foi fazendo isso gradualmente. E a gente primeiro viu se teria aderência, se o cliente, como que seria o feedback do cliente nesse novo cenário de ter que abrir um ticket ali, né? Abrir um www e colocar um login e senha e abrir uma área toda dele. E a gente foi fazendo isso gradualmente, a gente foi sentindo que foi dando certo. Alguns clientes um pouco mais resistentes, porque gostavam de ligar para cá e tudo mais, mas aí a gente foi sentindo aos poucos. E aí a gente foi migrando 10, aí 15, 20, aí de repente a gente, ó, acho que agora a gente consegue mudar, colocar mais pessoas, mais clientes ali. E foi também teve que ser gradual, até por causa do nosso time, que também estava acostumado a trabalhar com uma ferramenta tão robusta, né? A gente tinha uma que a gente fazia os relatos, né? Dos atendimentos, mas o nosso cliente não tinha acesso, né? Era algo interno. E aí, até para o nosso time também ter a consciência de que o que ele ia escrever ali ficaria disponível para o cliente. Então, a forma como ele escreve, se ele está escrevendo certo, se ele não está, né, sem erro de português, enfim, uma série de coisas que a gente foi adaptando e que deu certo. Que massa, que massa. Aline, Oi. você falou de processo. É uma coisa que Uhum. pouca gente fala sobre isso. E eu gostei muito da forma que você falou com uma certa, não, você falou com uma propriedade, você falou com uma segurança que me deu uma sensação boa. Sabe quando alguém fala uma coisa e você tem uma sensação boa, eu não, assim, não sei se você prestou atenção nisso, eu sou muito observador, vocês devem ter prestado atenção nisso, e a forma que você falou foi muito bacana, mas o quanto essa maturidade nos processos, foi outra coisa que eu percebi logo também, contribuiu para a excelência no atendimento ao cliente, na tua visão. Tá. Primeiro que eu acho que processo, como eu vim de outra empresa, lá a gente trabalhava visão de sistema de gestão de qualidade. Então, eu participei do processo de certificação da empresa, eu trabalhava no setor de qualidade por um tempo também. Então, quando a gente falava de processo, não era só para certificar. Processos bem definidos e quando as pessoas treinadas naquele processo, a gente garantia o resultado lá no final. Porque se seguir o processo te dava um determinado resultado, a gente entendia que se a gente seguisse aquilo que foi determinado, a gente ia chegar no, né, no ponto que a gente gostaria. A implementação de processos aqui na Multilógica, depois que a gente assumiu, que vai fazer 7 anos, foi algo que foi feito dentro de cada setor. Como eu te disse também, teve muita participação das pessoas do próprio setor, porque ninguém mais sabe dizer do processo do dia a dia do que aquelas pessoas que vivem os processos. Então, foi necessário elaborar esses processos junto a essas pessoas. Teve uma pessoa que foi quem trouxe a ideia do processo, por exemplo, para o suporte. Foi ela que começou isso. E depois o pessoal foi maturando aquilo ali, trabalhando, treinando, ajustando, adaptando, até chegar no modelo que tem hoje, que todo dia também é ajustado. Mas eu acho que quando a gente entendeu que ele era necessário e implementou, a gente conseguiu
que eu acho que é algo que a gente consegue com o processo também, padronizar os nossos atendimentos. Seja um atendimento de implantação, seja um atendimento de suporte. Aqui, se você é atendido pelo técnico A, B, C ou D, o atendimento vai ser da mesma forma, porque eles são treinados para atender da mesma forma, e ali dentro a gente tem um processo que tem níveis de suporte, que tem qual que é o processo de atendimento, da mesma forma com a implantação. A gente tem um time de implantação que trabalha de uma forma que, se for implementar em você um técnico também A, B ou C, não faz diferença, porque eles sabem qual é o processo de implantação do sistema em um cliente. Nesse meio tempo de 7 anos, nós tivemos aí 2 gestações. Então, a minha, por exemplo, que estou envolvida com o comercial e com a implantação, a Mônica também. E se você for pensar, eu fiquei fora por um bom tempo, né? Então, eu que estava ali junto com a implantação, junto do comercial, eu tive que ficar ausente. Eu não tinha como estar junto da empresa. E a empresa continuou ali, o processo de implantação sendo feito de forma assertiva, o comercial funcionando, porque já existia o processo muito bem definido. Então, claro que a gente todo dia melhora, mas o processo, ele realmente. Eu não tinha parado, Fernandes, de verdade, para pensar que esse processo, lá na ponta, ele me traria o meu cliente extremamente satisfeito. Ele sempre traz, mas também ele facilita muito a forma que a gente lida aqui dentro, quando o processo está bem definido. Para você passar para uma outra pessoa, como o fluxo de trabalho funciona aqui dentro. Eu não sei se eu respondi 100% à pergunta, mas eu acho que esses processos eles trazem realmente padrões que geram padrões de qualidade dentro do nosso negócio e que lá na ponta a gente tem um cliente que ele não só é tão satisfeito com o atendimento e com o que ele tem da ferramenta, do atendimento, da implantação, da tratativa aqui com a nossa empresa, mas que ele não só é tão satisfeito, como ele ainda indica, ele recomenda, e ele fala e ele leva o nome da Multilógica para outros negócios. Então, eu acho que a gente tem conseguido, né, fazer um trabalho bem feito, assim, quando a gente pensa na experiência do cliente. E uma coisa que a Aline falou, Fernandes, que eu acho muito importante a gente falar, é que antigamente, né, a gente já pegou algumas situações daqueles clientes mais antigos, né, de ligar e querer falar só com aquela pessoa. E Né? isso era algo que nos preocupava, porque a gente tem uma fila de atendimento, né? E a fila de atendimento, ela tem que ela tem um andamento conforme vai entrando os tickets em níveis de criticidade e tudo mais. Mas a gente pegava alguns, né, muitos clientes que falavam, não, eu quero conversar só com o fulano. É, É só ele que eu gosto. E aí a gente falou, poxa, o que que a gente precisa fazer para o meu cliente aceitar qualquer atendente meu? Porque infelizmente, eu não consigo atender esse tipo de solicitação de sempre conversar com aquele que ele gosta mais ou que ele acha que atende ele melhor. E então foi em busca disso também, para que a gente não tivesse esse tipo de problema mais. Então hoje assim, a gente não tem isso mais. O atendimento ele é igual, independente de quem atende, porque a gente conseguiu com os processos que a Aline falou, os treinamentos, a gente conseguiu padronizar os nossos atendimentos. Então a gente não tem esse problema mais hoje em dia. Que massa. É muito legal ver vocês falando desse jeito assim, falando da vida real, né? A gente fala muito da vida real, né? E uma coisa que durante o nosso trabalho, que me chamou muita atenção, foi que a gente fez. A gente estava num processo junto de vocês e olhando, fazendo pesquisas ali sobre funcionalidades que, em tese, poderiam ser construídas, né? Então, a gente entrou em contato com os clientes, quer dizer, o time de vocês, eu participei ali, não só da pesquisa, mas da entrevista, todo o processo, o time de vocês participou de ponta a ponta, foi muito legal. Agora, quando eu estava participando das entrevistas e depois lendo a pesquisa, e a gente analisou ali os insights e tudo mais, e vocês falaram, aqui não tem surpresa, só confirmou, tal.
Ok, então a pesquisa só trouxe mais indícios para aquilo de coisas que vocês já tinham conhecimento, e aí, porque vocês estão muito próximos dos clientes e tem uma estrutura de organização, de processo, então, com certeza, isso contribuiu. Mas quando eu estava olhando a pesquisa e participando das entrevistas, foi unânime a avaliação do atendimento, né? Como as pessoas elas queriam falar sobre o atendimento, como elas achavam maravilhoso, né? E eu falei, poxa, isso é muito legal, né? E aí eu pergunto para vocês duas, como é para vocês equilibrar isso? Porque a Aline falou uma coisa que é muito vida real, e ela tá certa, né? Hum, Que é o seguinte: excelência no atendimento ao cliente não pode ser só o meu setor de suporte. Eu preciso ter todos Sim. os pontos de contato. Agora, minha pergunta é: vocês têm esse reconhecimento, e eu sou prova disso. Eu vi, ninguém me falou, eu vi. Eu participei de algumas entrevistas. Eu via o entusiasmo que os clientes falavam, né? E eu vi a conduta do time de vocês endereçando pontos de atenção na pesquisa. Foi uma coisa que me chamou muito a minha atenção. Eu falava, gente, que é proatividade. Que coisa maravilhosa. Que coisa bacana. Mas como é que você leva isso para os outros setores? Para um financeiro, por exemplo, que é um setor que eu digo mais sensível, que às vezes o financeiro tem que entrar em contato com algum cliente para dizer que tem algum título em atraso, porque o mundo real funciona assim. Como é que você leva isso? Como é que você tem essa excelência reconhecida e como é que você distribui, como é que você propaga? A Aline já falou sobre treinamento, mas vocês devem fazer mais alguma outra coisa. É engraçado, Fernandes, que eu acho algo que você percebeu é, nesse período é que a gente tem um time muito comprometido e um time que está muito alinhado com a empresa. Então, o nosso processo de sucessão de gestão foi muito traumático, porque a gente não esperava estar no papel de sócias à frente da empresa. Então, momento aí que a gente teve que assumir a empresa, mais delicado, e foi um momento que eu não estava 100% presente, a Mônica muito menos, que ela tinha acabado de ter filho, e nós tivemos uma empresa funcionando 100%, sem os clientes sentirem aquele momento, posso dizer assim, porque a gente tem times muito comprometidos, times que compreendem 100% a cultura da empresa. A gente fica falando muito dessa coisa de cultura e fica parecendo que é coisa para inglês ver, né? A gente usa é essa expressão clichê, parece que meio é clichê. clichê, mas É, o que eu percebo aqui é um pessoal muito inserido na cultura da empresa. Nós temos pessoas que vieram de outros setores. A Aline mesmo está aqui comigo no setor comercial. Ela veio ela foi da recepção, foi do suporte. Hoje, graças a Deus, está aqui comigo e ela percebe a tratativa com relação aos clientes. A pessoa do financeiro também. Então, eu acho que a gente não faz isso de verdade, de uma forma de. Eu não lembro um determinado momento que houve uma instrução com relação, você precisa. Assim, tem no suporte, claro, porque a gente lida de uma forma diferente, mas eu não lembro da gente ter uma instrução bem definida, clara, é, de com relação ao talvez, atendimento, assim. eu acho que talvez não tenha sido intencional. Eu acho que talvez da gente, do diretor anterior, que sempre foi uma pessoa muito carismática, muito atenciosa com o cliente, de ser muito cordial, de ser muito empático. Então, talvez já, né, isso venha da gente. E, né, porque eu vi outro dia e eu falei, verdade. Os nossos times nos olham, né? Eles estão vendo o que eu estou fazendo, como eu trato as pessoas, como eu trato cada um deles.
Então, eu acho que isso também faz parte, sabe? Eu acho que eles enxergam isso. Tanto que, primeiro, assim, que quando a gente faz uma seleção para alguma vaga que está em aberto, é nítido para a gente se aquela pessoa vai ter perfil para trabalhar aqui ou não. Porque dependendo do que ela fala, né? Do que a gente pergunta, do que ela fala. Vamos dar um exemplo aqui, que é, né, um exemplo assim. Se a gente pergunta do emprego anterior dela e ela fala mal, ela já não serve para a gente. Essa pessoa não entra Sim. aqui. Então, eu acho que vai muito disso também, né? Da forma como a gente lida com as pessoas aqui dentro, com os nossos clientes. Então, a gente fica meio que um exemplo, né, de como a gente gostaria que todos eles se comportassem também, né? Eu acredito que a gente não tenha feito nada muito intencional, assim, não. É, Sei. É uma boa resposta, e você falando agora faz sentido, porque eu vejo, participando das reuniões que a gente teve, eu vejo muito isso mesmo, as pessoas acabam observando vocês ali e faz sentido. Eu acho que é uma resposta que, para mim, explica algumas coisas. Agora, como é que vocês lidam? Hoje a Multilógica atende um perfil muito variado de cliente, aí eu digo de segmentos, né? Então, sim. vocês têm um software ali que atende um perfil muito variado. E aí, isso é bom em vários aspectos, né? Ou seja, você está inserida num contexto econômico de diversos segmentos, bacana. Uhum, Isso traz uma dificuldade barra complexidade para o produto, logicamente, né? E também traz uma outra dificuldade, que é lidar com perfis muito diferentes de clientes, de comércio, de varejo. E aí, diferentes no sentido de cada pessoa e cada segmento tem a sua particularidade. Ok. Mas como é que vocês. E aí vocês têm uma chance maior também de acontecer problemas, porque a empresa de software, tudo que acontece no cliente, o cliente recorre para ela. Deu um problema na nota, ela, em vez de falar com o computador, ela sim. fala com vocês. Deu um problema na internet, às vezes ela ligar para o provedor, ela liga para vocês. Deu um problema na energia, às vezes já aconteceu. Eu lembro de um caso de um cliente nosso, que o cliente ligou para ele e falou: Cara, posso te ajudar? Foi energia que acabou. Mas como é que lida com esse mundo real, que eu tenho a excelência que eu estou buscando construir de maneira contínua, mas nós precisamos lidar com esse dia a dia. E no dia a dia, coisas acontecem que às vezes não estão no controle, né? Vocês têm algum tipo de ritual para poder, a partir de experiências ou de problemas, estar ajustando isso? Hoje vocês fazem isso? Sim, com relação ao suporte, por exemplo, toda situação que acontece, como aqui as pessoas estão aqui 100%, né, na nossa empresa, acho que isso é um ponto. As pessoas gostam de vir aqui para a empresa, então nossos times, mesmo o de desenvolvimento, quando a gente optou em mantê-los de forma híbrida, não gostaram. Então, as pessoas estão aqui na empresa, fisicamente. Então, quando tem alguma situação, por exemplo, no suporte, ali pontos são discutidos o dia inteiro. Então, teve alguma situação, eles discutem com o time todo. Então, se é algo que é passível de uma mudança de processos ou algum ajuste, ele já é feito ali na hora. A gente tem uma ferramenta que a gente trabalha aqui, além do Movidesk, que é uma ferramenta de atendimento, a gente tem uma ferramenta interna para a gente ter as conversas aqui. Então, tudo é relatado por lá. Então, se tem alguma situação, vai ter alguma mudança no processo, algo desse tipo, é inserida dentro dessa ferramenta. Outra coisa que você falou é que aqui a gente tem diversos perfis de clientes. Então, a gente não é só ramos, a gente tem clientes que demandam um pouco mais de conhecimento de negócios. Então, eu acho que isso é uma maturação que vem acontecendo de acordo com o dia a dia mesmo ali das pessoas quando a gente trata de suporte, até de implantação também, quando os técnicos começam na implantação, claro que eles começam com empresas mais básicas, mais simplificadas, e vão avançando. Eu nem sei te falar, porque assim, os meninos, eles
alguns vieram do suporte, então já têm um conhecimento técnico, mas eles criam uma visão de negócios muito maior do que de produto. Porque se você não entende de negócio, não adianta você entender do produto, você não vai atender aquela demanda. Mas dentro do suporte, eu acho que os treinamentos, claro que acontecem, mas é algo que é do dia a dia. Para cada cliente, eles vão aprendendo, eles compartilham muito conhecimento entre eles, e a gente também tem pessoas, é, cabeças chaves ali dentro, que também compartilham desse conhecimento, vão treinando ali no dia a dia. Mas eu acho que é basicamente isso, né, Mônica? Eu posso estar falando É, de forma assim incorreta, mas basicamente eu acho que é isso que acontece aqui é. dentro. E é bacana também, porque da forma como a gente estruturou tudo hoje, nós, enquanto sócias, a gente percebe que os nossos colaboradores, eles têm autonomia para resolver problemas também. Então, se eles buscam a melhor alternativa e às vezes eles só chegam para a gente, dependendo do que for, da urgência que for, eles chegam avisando assim, ó, o problema foi esse, nós resolvemos desse jeito para que a gente tenha Autonomia. ciência. Então, eles têm autonomia para fazer isso, né? E se em algum momento eles têm alguma dúvida, se aquela forma como eles estão pretendendo conduzir, não, né? Eles queriam uma validação, aí sim isso chega para a gente. Então, as questões do dia a dia, coisas que eles sabem que eles podem resolver, têm autonomia, óbvio, pensando sempre no cliente, no que está acontecendo ali, eles tomam as devidas providências, né? E às vezes eu vou saber, por exemplo, no outro dia, depois que o problema já foi resolvido, né? Eles Uhum. não ficam, a gente não tem aquela demanda do tempo todo ter problemas para a gente resolver, que a gente tem que estar com a cabeça para pensar em outras coisas, estratégia da empresa, melhorias contínuas e tudo mais. Então, às vezes, o operacional, a gente não pode ficar preso no operacional. E a gente dando autonomia para eles, eles resolvem. E a gente só validam com a gente quando for algo muito crítico, né? Então, eu acho que Sim, isso também são ajustes que a gente fez ao longo do tempo, que nos ajudou também. Hoje a gente consegue, por exemplo, a gente fez uma viagem em março, a gente ficou 2 semanas fora. Eu nem vi meu e-mail. E a empresa ficou tranquila. Então, a gente já deixou assim, olha, nos contate se realmente for algo crítico. E assim foi. Então, assim, a gente hoje perguntam, né? Que você tem uma empresa que anda sozinha, né? É porque realmente a gente está com os processos muito bem consolidados. Então, sim, hoje se a gente precisar acontecer alguma coisa, a gente precisar ficar aqui um mês fora, eles sabem do nosso objetivo, eles sabem a forma como conduzimos. sim. Eles sabem o processo, eles sabem o que é importante para a gente e a gente sai tranquila, né, Aline? Tranquilo. Que massa, que É legal. verdade. E assim, Agora mesmo, Fernandes, enquanto a hum, gente estava aqui conversando, acabou de subir aqui um informativo no grupo, por exemplo, que é o exemplo do suporte, já com uma nova informação de algo do processo. Então, a partir de agora, a gente vai implementar algo e o pessoal já mandou aqui descrito como que vai ser repassado ao cliente, qual que é o critério, e o pessoal já está sabendo porque já está aqui. ou seja, proatividade, alinhamento, comunicação, melhoria contínua, né? É Sim, aquilo, se você olhar, é aquilo que o pessoal fala, é o básico muito bem feito. E aí tem uma coisa curiosa que eu vi esses dias, alguém falou, nossa, mas falar que isso é apenas o básico bem feito, aí uma pessoa falou assim, então, sabe por quê? Porque isso é muito luxo. O básico bem feito não está sendo feito mais. E quando você tem alguém que faz o básico muito bem feito, ele acaba se diferenciando, né? E aí ele se torna algo extraordinário. E eu achei curioso isso, dessa pessoa falar isso, e eu falei, caramba, é verdade. Tá faltando fazer o básico bem feito. E quando você tem uma empresa que faz o básico muito bem feito, ela se torna extraordinária. É o que vocês fazem. Então vocês são muito diferentes, né? E aí, tanto é que, por que que eu chamei vocês? A história de vocês tem que ser contada. Vocês têm que, eu acho que isso é importante, da gente trazer para outras empresas de software. Isso que a Aline acabou de falar é muito valioso, de, poxa,
É, eu tenho que entender o negócio primeiro, né? Eu também concordo com você, Sim. porque senão não adianta entender o produto, concordo em gênero, número e grau. Outro ponto que a Mônica trouxe, que eu também achei muito bacana, a questão da autonomia. Então, é, esse vídeo, ele é uma grande oportunidade de insights, né? E à medida que vocês foram falando, foram me vindo nomes na cabeça de clientes. Então, quando vocês falaram algumas coisas, já veio dois nomes de outros clientes que eu vou falar, olha, eu gravei um papo hoje, eu acho que você deveria ouvir esse papo, né? Porque vocês falaram de autonomia, vocês falaram de proatividade, e são pessoas que estão buscando isso. Então, tem muito a ver também com o time de vocês se movimentar para ter autonomia, para executar o processo. Não adianta o teu processo não ser executado. Para o time de vocês ter a proatividade, para o time de vocês, como você acabou de mencionar aí, é o que a gente combinou, né? O time acabou de documentar uma Uhum. mudança, né? E tem empresas que têm resistência a documentar, não só processo, como outras coisas. Tem empresa que tem resistência, que o time depende muito dos líderes. Então, vocês são privilegiadas, e eu não acredito que seja sorte, acho que vocês construíram isso, acho que vocês construíram com certeza, de ter times que entendem isso, que têm autonomia, que enfrentam as dificuldades como acontece em qualquer empresa do mundo, porque é assim que funciona o mundo real, mas essas pessoas se mexem, elas documentam, elas dão sugestões. Então, não acho que é obra do acaso, e aí volta um ponto que a Mônica trouxe, que eu acho que ela está certa. A contratação, você precisa trazer gente que realmente quer e que está alinhado. Então, primeiro tem que estar alinhado ao perfil da empresa, à cultura e aos valores, e a segundo, a querer. Eu gosto muito dessa ordem: primeiro, alinhamento com a cultura, e a segundo, querer, né? Até tem uma frase do Caio Carneiro. Ele fala o seguinte: só tem uma coisa que a gente não consegue ensinar, é fazer o cara ficar afim. É o cara ter vontade, ele ter garra de buscar, de melhorar, de evoluir, né? E graças a Deus, ou graças ao trabalho que vocês fizeram, vocês têm isso no time. Então, quando eu falo para vocês, eu sei que vocês estão meio cansados de ouvir isso, mas eu gosto muito de Uhum. trabalhar com o time de vocês, é porque é um time que a gente vê proatividade, vê essa autonomia, vê brilho no olho, vê que o time busca, o time é aberto. Não é que o time tem que concordar com tudo que você fala, ou que eu sou dono da verdade, não é nada sobre isso. É sobre o time ter voz crítica, dizer, olha, isso aqui não serve para cá, né? Hum. Por causa disso, disso. Então, eu sempre falo muito do time de vocês, e eu vejo que vocês são privilegiados, né? Vocês construíram isso, né? Então, acho que é com todo o mérito. E aí eu queria terminar, eu ficaria horas falando com vocês. É bom falar com vocês, eu gosto de falar com vocês, eu Uhum. falei pra vocês, né? Mas eu gosto de falar com vocês, o astral de vocês também é muito bom, muito legal. Mas para terminar, a gente está falando muito de excelência, de vida real, contou um pouco da história de vocês, muito legal isso, mas qual é o recado que vocês poderiam dar baseado no que acontece na Multilógica? E aí eu vou deixar o link aqui da Multilógica, do sistema, do site, dos canais de comunicação. A gente vai deixar os links do vídeo, depois vocês me passam direitinho o que vocês querem que eu coloque, Instagram, tudo, porque a Multilógica tem uma variedade de segmento, e, né? Tem gente de todo tipo chegando no canal, então acho que vale deixar, mas o que vocês deixariam de recado? Vocês trouxeram insights que são valiosíssimos. Só que vocês falaram, vocês não têm noção do que vocês falaram. É muito rico o que vocês falaram. Da maneira mais simples e mais carismática possível. Eu acho muito legal isso. Mas o que vocês estariam de dica para o dono da empresa de software olhar mais para o atendimento, olhar mais, não ficar nessa mesquinharia do pegar o valor menor, pegar uma ferramenta mais barata, né? Porque vocês fizeram isso, né? Não estão falando de se você puder aliar melhor custo-benefício, ninguém vai jogar dinheiro fora, ninguém está falando sobre isso. Mas vocês, de maneira consciente, escolheram um produto mais robusto, pensando no cliente de vocês e tudo mais, mesmo tendo um custo maior. Mas que recado vocês dariam para
que essas pessoas se espelhem no que a Multilógica está fazendo, que é a excelência no atendimento ao cliente. Não é fácil, mas é possível. Que recado final você daria, Mônica? Vamos com a Mônica. Pois ali. Eu investiria em pessoas, em cuidar das pessoas, em cuidar dos colaboradores. O óbvio precisa ser dito, os feedbacks têm que ser dados. Às vezes a gente acha que aquele colaborador ele sabe que ele é importante, que ele fez um bom trabalho, mas ele precisa ser, isso precisa ser dito. Então, o óbvio tem que ser dito. Então, assim, em todos os momentos que a gente tem, né, todas as oportunidades que a gente tem, a gente está sempre enaltecendo o trabalho daquelas pessoas que estão conosco. Então, eu acho também que começa muito aqui dentro, né, com o foco nos nossos colaboradores, para que eles tenham essa visão e possam fazer isso com os nossos clientes. Eles são meus clientes internos, então talvez a forma como a gente trata eles aqui internamente, eles tratam os nossos clientes, né? E enaltecer realmente bonificar quando for necessário, valorizar, né? Assim, eu não sei se talvez isso também seja algo que pode impactar nessa excelência e atendimento que a gente preza. Hoje, os nossos colaboradores, eu não tenho esse dado assim certo, mas eu acredito que em torno ali de 60, 70% do nosso time tem mais de 13 anos de casa. Então, assim, são pessoas que cresceram conosco, que viram a empresa mudar, que passaram por várias coisas. A parte de mudança, né, da direção da empresa, eles presenciaram tudo isso. Então, eles sabem o antes e o depois, eles sabem como que foi a caminhada. Então, eu investiria em pessoas, porque eu acredito que elas vão propagar, né, o que está sendo feito ali com elas. Eu acredito nisso. Meu Deus. Aline, pelo amor de Deus, Já salva fiquei com nós. raiva porque ela pegou parte da minha resposta. É porque Pois é. a gente tá É porque a muito, gente está a gente é muito, alinhada, assim. a gente tá muito alinhado. Algo que a gente falou num primeiro momento, e é algo que eu trouxe da minha experiência profissional, algo que o nosso pai, que é o fundador da empresa, que não está mais na gestão, né? Não está mais aqui hoje presente, mas que a gente sempre disse é com relação realmente às pessoas. Eu acredito muito nas pessoas, eu acho que as pessoas mudam o mundo, né? É, se eu não tivesse essas pessoas aqui dentro, o que seria da Multilógica? Eu sou uma pessoa formada em engenharia, Mônica é uma pessoa formada em administração. A gente não tem nem conhecimento técnico para seguir com essa empresa, a gente não tem capacidade de seguir com essa empresa se quiséssemos só nós duas. Então, eu acredito muito no poder das pessoas. As pessoas aqui dentro, elas são reconhecidas, elas têm liberdade. Eu acho que a empresa também, ela consegue melhorar quando a gente dá permissão, nem só permissão, mas dá abertura para que essas pessoas participem dos processos, que elas tenham um livre canal para críticas, para que a gente possa melhorar. A gente quer sempre melhorar. Quando a gente melhora aqui dentro, Mônica falou algo que eu ia falar, cliente interno. A gente às vezes fica muito preocupado com os nossos clientes que nos contratam, mas se eu não tenho esse time aqui dentro valorizado, reconhecido, em um ambiente que eles têm tranquilidade, em trabalhar, em se abrir e tudo mais, eu acho que isso não faz sentido. Quando a gente tem isso aqui dentro bem definido, bem trabalhado, eu acho que não tem como dar errado de ter um atendimento legal para o meu cliente, porque isso externiza, eu levo isso para o meu cliente. A gente tem um produto, porque né, a gente fala de tecnologia da informação, TI e tudo mais, e a gente trata muito de tecnologia, então a gente tem um produto, temos um produto maravilhoso, temos, mas a gente tem muitas mãos envolvidas ali por trás, e é isso que eu acho que a gente leva para os nossos clientes, sabe? Um time comprometido, um time que tá ali à frente, um time que vende muito o nosso produto, que abraça o nosso produto, que confia no nosso produto. Então, eu acho que realmente, eu acho que quando a gente fala de empresas, independente do ramo que for, a gente fala de pessoas. E eu acho que quando a gente investe em pessoas, a gente investe na empresa. Eu acho que é bem por isso aí mesmo. Nossa, que massa Estão isso. muito alinhadas, Mônica. Estão muito alinhadas e
ouvindo a resposta de vocês duas aqui, me vem um outro nome na cabeça de um outro cliente. Quando acabar aqui, eu vou mandar uma mensagem para ele e vou falar: você precisa ouvir o papo dessas meninas. Você vai entrar em pânico o que elas conseguem fazer lá. Porque o que vocês têm aí é o sonho dele, é um cara muito gente boa. E ele está com um desafio grande lá, tem a ver com cultura, um pouco do time, dos times são mais retraídos, são pouco participativos. Então, quando ele ouvir esse papo do que vocês conseguiram fazer aí dentro, ele vai falar: caramba, eu queria ter isso, né? Mas é uma construção, cada um tem a sua jornada. Eu queria Também aproveitar. tivemos, né? Todos nós temos, né? E eu acho que é muito bacana, mas e eu acho que essa é uma das coisas bacanas desse papo. É vocês ajudarem outras pessoas. Quando eu digo ajudar, eu digo de contribuir verdadeiramente, trazendo o ponto de vista de vocês, a experiência de vocês, e levando uma mensagem muito bacana, muito positiva, muito vida real, e que ela é muito rica em insights, é muito rica em dicas que vocês deram aí, que vai ajudar, contribuir com outras realidades, com outras empresas de software. Então, eu só tenho uma palavra para falar para vocês: é muito obrigado. Né? São duas palavras: é muito obrigado Uhum. pela Ah, generosidade de vocês, pelo papo, pela disponibilidade e, claro, é importante falar mais uma vez: eu curto muito o trabalho que a gente faz com vocês. É um trabalho muito divertido, ele é um trabalho muito sério, porque a gente está pensando na multilógica, no que é melhor para a empresa, para os clientes de vocês. Mas eu gosto muito de parear com o time de vocês. Eu gosto muito de discutir com vocês. Eu adoro quando a Mônica manda as mensagens. Eu adoro as mensagens da Mônica. Eu adoro as mensagens da Mônica. Eu me por quê? divirto. Porque eu me divirto, Mônica, eu me divirto. Porque, Fernandes, vamos olhar isso aqui. Eu falei: Mônica, eu adoro isso. É muito divertido, Mônica. Sabe que um dia É sempre desse. eu, né? É sempre eu. Mas, Mônica, sabe que é muito divertido? Até tive esse cliente que eu acabei de falar, disso que eu vou mandar mensagem para ele. Tive uma reunião com ele, é um cara que eu adoro, eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele é um baita profissional, ele é engenheiro também. E ele falou uma coisa, a gente estava numa reunião, era quase 7 da noite. Ele falou assim: minha mulher trouxe pipoca. Ele falou: não, Fernandes, só você para comer pipoca. A gente tem uma reunião de trabalho. Eu falei: então, porque é uma diversão. Isso aqui é uma delícia, né? Então, é isso que eu sinto com vocês, bom, com o time de vocês. Eu me sinto muito bem. Toda vez que a gente tem reunião, é uma energia boa. A gente tem questões para tratar sérias, né? Mas é muito bom. É muito massa. É muito legal. E assim, hoje é um dia foi um dia desafiador, como todo mundo tem, né? Então, acabou sendo um dia muito legal por ter esse papo com vocês, né? E eu até brinquei com o cliente, falei: olha, amanhã eu tenho três coisas muito importantes. Uma delas era bater esse papo com vocês. Então, estou muito feliz pelo papo, pela generosidade, e o que vocês falaram aqui vale ouro. Tem um valor 1000 vezes maior do que eu falo, porque vocês estão ali, vocês são donas de uma software house. Vocês falaram da vivência de vocês, do que vocês estão executando e que é ligado à excelência. Então, de verdade, muito obrigado. Assim que sair o papo, eu aviso vocês, mas incrível. Acho que eu não tenho outra coisa para falar. Incrível. É só isso que eu posso falar. Muito massa Não, mesmo. eu tô lisonjeada. Muito obrigada, viu, Fernandes, pela oportunidade também de falar um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho. Legal. Eu Então, também. Muita generosidade da sua parte. imagina, Eu eu queria que quero. todo mundo soubesse que não precisamos reinventar a roda. A gente também tem diversas questões que a gente tem que lidar aqui todos os dias, e esse processo de melhoria realmente é contínuo. A gente não. Acho que não podemos falar que somos uma empresa dos sonhos, mas dos nossos sonhos a gente é. Então, eu acredito que as pessoas que estão aqui dentro, elas estão muito envolvidas e isso também traz muita satisfação. Mas trabalhar com você também é maravilhoso, você sabe disso. As pessoas que te conhecem aqui de dentro, elas falam sobre isso. Quando a gente pensa em fazer algo ou
tem uma ideia ou como fazer alguma coisa, a gente já é abordado assim, não, eu vou olhar com o Fernando, porque a gente te sente um pouco parte aqui da empresa também. Então, da mesma forma que para você foi muito gratificante nos convidar e nos ouvir, para a gente também é de saber que a gente também pode contribuir aí com você. Pois é, e tem gente que pede para eu fazer anúncio na Meta. Eu prefiro pagar vocês para vocês falarem bem de mim, é muito melhor. É muito brincadeira, gente. Eu não pago elas, elas são adoráveis. E, pessoal, anotem os insights delas. Revejam o vídeo, anotem. Use a IA, pega a transcrição, a IA faz isso para você. Pede para a IA pegar os insights, porque eu vou fazer isso. Eu vou pegar a transcrição do vídeo, a IA faz isso, e eu quero pedir para a IA, né? Os insights, a gente pode até colocar o prompt, alguns prompts lá na descrição do vídeo, além dos canais da Multilógica também, logicamente, que é o principal, porque tem ouro no que essas meninas trouxeram aqui. Tem ouro. De verdade. Eu vou fazer o prompt e eu vou deixar o prompt aqui, depois eu mando para vocês, tá? Então, gente, dessa forma a gente se despede. Foi muito massa. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente!